Irmãos, no final do ano passado nós encerramos uma série de encontros na célula e a gente tratou sobre as parábolas de Jesus e durante todo esse tempo nós pudemos nos reunir ali e falar sobre as preciosas histórias que Jesus contou. As parábolas, como nós sabemos, são histórias que servem como um ponto de comparação entre situações do cotidiano humano e o reino de Deus. O próprio Jesus deixa isso claro para a gente em Lucas 13, do 18 ao 21. O verso 18 diz: com o que se parece o reino de Deus? E então ele conta a parábola da semente de mostarda. No 20 ele repete: com o que mais se parece o reino de Deus? E então ele conta a parábola do fermento que a mulher usa para fazer pão. Então nós podemos afirmar que a parábola tem um dos seus principais objetivos, que é contar histórias que propõem uma comparação entre o que nós vemos em nosso dia a dia com as verdades do reino. Eu já disse aqui algumas vezes que eu tomo a liberdade, às vezes, de na nossa célula eu improvisar e não seguir o roteiro que o João nos manda, e eu aproveito para trazer assuntos que talvez sejam mais pertinentes ao nosso contexto lá na casa da irmã Lídia e do irmão Odilon. E na última célula que nós tivemos no ano passado, se eu não me engano, para os irmãos aí que costumam seguir o cronograma, falaram sobre algumas parábolas a respeito da volta de Jesus, né? Só que eu ousei e decidi mudar. A parábola, né? E hoje eu vou aproveitar a ocasião de início de ano para falar sobre uma outra parábola. E eu até acredito que o assunto que foi abordado domingo aqui, que o pastor Maicon pregou, pode fazer sentido também. E antes de eu falar de qual parábola que eu improvisei lá na casa do irmão Odilon, eu quero propor uma breve reflexão sobre uma das coisas que Jesus fez poucas vezes e que muitas vezes a igreja, como um todo, negligencia. Irmãos, Jesus era um cara legal. Jesus era uma pessoa amorosa, bondosa, empática e paciente? Sim, Jesus era uma pessoa legal. Com toda certeza ele era um homem agradável, uma pessoa boa para conversar, para desabafar, até para brincar, jogar bola, um bilhar com Jesus. Quem sabe? O único problema de jogar truco com Jesus é que ele sabia as cartas e era bom de massa, né? Então jogar baralho com Jesus não era das melhores estratégias para quem gostaria de ganhar. Entretanto, todavia, só que Jesus, embora fosse um cara legal, não era besta, não era trouxa, não era bobo, ao ponto de não perceber os perigos que ele corria. Ao mesmo tempo que Jesus abraçava a todos, ele conhecia aqueles que queriam o abraçar para apunhalá-lo pelas costas. O Jesus que disse: venham todos a mim, também disse: vocês só estão vindo porque querem alimento. Veja que interessante o contexto de João capítulo 6. Jesus multiplica pães e peixes e alimenta uma grande multidão. Tendo feito isso, o povo interpreta as coisas erradas e projetam em Jesus um rei militar que os judeus tanto esperavam. Jesus, percebendo isso, ele se retira da multidão e vai para longe da multidão. A multidão, então, percebe que Jesus já não está mais entre eles e partem decididos a reencontrar Jesus. Quando eles chegam do outro lado do rio e veem Jesus, eles dizem, veja, Jesus multiplicou pães, eles entenderam aquela multiplicação errada, Jesus se afasta, atravessa o mar. Eles vão atrás de Jesus. Quando eles veem Jesus, eles dizem: Rabi, mestre, quando você chegou aqui, nós não vimos você partir, ficamos preocupados com o seu paradeiro. Jesus responde para eles: vocês vieram atrás de mim porque eu alimentei vocês. Perceba que Jesus afirma que aquelas pessoas que passaram o dia inteiro ouvindo Jesus ensinar, não estavam preocupados ou buscando Jesus pelo que eles passaram o tempo ali aprendendo durante o dia, enquanto Jesus pregava antes daquela multiplicação de pães e peixes. Eles não estavam buscando Jesus para ouvir mais Jesus,
para se aproximar mais de Jesus, mas para fazer de Jesus uma padaria ambulante. E Jesus percebe isso. Agora vem a melhor parte, porque a melhor parte é o cúmulo do ridículo nesse contexto de João 6. Os seguidores de Jesus dizem assim: nós queremos fazer e realizar as obras de Deus. O que devemos fazer? E Jesus responde: esta é a única obra que Deus quer que vocês façam. Creiam naquele que Deus enviou. E agora o cúmulo do ridículo. Eles então dizem para Jesus: se você quer que creiamos no Senhor, então nos mostre um sinal. Calma! O que o Senhor pode fazer como prova de que o Senhor é realmente o Filho de Deus? Estes que pedem o sinal são os mesmos que no dia anterior viram Jesus multiplicar pães e peixes. Mas calma que piora, pois eles mesmos propõem a Jesus o sinal que eles querem ver. Eles dizem: os nossos antepassados comeram o maná do deserto. As Escrituras dizem: Moisés lhe deu de comer do pão do céu. Parafraseando esses seguidores, eles dizem assim: Moisés fez cair pão do céu, e isso para nós é um sinal de que ele era um homem enviado por Deus. Faça este sinal, nos alimente com pão, e então vamos crer em você. O que aconteceu no dia anterior? Eles acabaram de ver Jesus alimentar uma multidão com pão. E qual é o sinal que eles querem? Faça pão de novo. Não estamos satisfeitos com aqueles míseros pães que o Senhor fez, que chegou até a sobrar 12 cestos, mas assim, é pouco, queremos de novo. Uma das coisas que mais me admira na Santa Trindade é a paciência, porque se fosse eu, tinha feito como João e Tiago, mandado o fogo do céu. Irmãos, olha, se eu estou a ponto de deletar o meu Instagram, porque o que eu tenho de vontade de mandar fogo do céu sobre metade da humanidade não é brincadeira, mas ainda bem que eu não sou Deus. E quem sabe esse poderia ser o próprio eu, né? Ainda bem, irmãos, que eu não sou Deus. Depois disso, João 6, Jesus faz um discurso difícil de digerir. Enquanto ele fala que é o próprio pão da vida, também diz nos versos 53 a 55, veja: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Mas quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. E alguns dizem: sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Nossa, Jesus, como você pega pesado, né? Nossa, como você é duro, difícil de digerir a sua mensagem. E Jesus, então, sem nenhum compromisso de agradar os seus ouvintes, ou aliviar a sua mensagem, diz: isso os ofende? Por acaso isso é ofensivo para vocês? Jesus não demonstra empatia, não demonstra preocupação com os ouvintes, não se importa se as suas palavras ofendem, são duras ou difíceis de compreender. Ele simplesmente responde: ah, é mesmo? Ofende? Imagina só quando o Filho do Homem voltar nas nuvens. O que será de vocês? A falta de empatia de Jesus com esses ouvintes que se sentem ofendidos causam o afastamento deles. Como é dito no verso 66, muitos de seus discípulos se afastaram e abandonaram. Então, diante dessa multidão que vai embora, Jesus se volta agora para os 12 e diz: vocês não querem ir embora também? Pode ir. Se eles estão ofendidos e estão indo embora, pode ir. Vão também. Não me importo com vocês. Vão. Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Ou, para jonataneziar a frase de Jesus, se você quer ir embora, a porta da rua é serventia da casa. Vaza!
Jesus era um cara legal? Era um cara legal. Ele era amoroso, bondoso, gentil, gente boa? Entretanto, algumas poucas vezes, esse mesmo Jesus fazia questão de espantar pessoas. O Jesus que diz, venham a mim, é também o que diz, se quiser, pode ir embora. O Jesus que ajunta, se precisar, espalha. Não se engane, Jesus conhece muito bem Eclesiastes 3. Há um momento certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de se entristecer, tempo de dançar, tempo de espalhar pedra, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de afastar, tempo de procurar, tempo de deixar de buscar, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de remendar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Jesus conhecia muito bem o que Salomão escreveu aqui. Nem sempre é tempo de abraçar. Nem sempre é tempo de amar. Nem sempre é tempo de paz. Às vezes, é tempo de guerra. Às vezes, o pau vai cantar. Às vezes, não é tempo de passar a mão na cabeça. É tempo de subir aqui e falar para vocês. Se sentem ofendidos? A porta é serventia da casa. Como disse, certamente há tempos disponíveis para amar, abraçar, curar, mas poucas vezes, irmãos. Assim como Jesus fez, temos que saber viver o tempo de matar, de derrubar, de afastar, de odiar e de guerrear. Então, em João 6, temos um destes raros momentos em que Jesus deixa de abraçar. Não parece que o objetivo de Jesus com as suas doces palavras era o de... Me parece, desculpa, que o objetivo de Jesus com essas palavras era de fazer o quê? Chacoalhar a árvore para que os frutos podres caiam. Era de separar joio de trigo e revelar quem são de fato os verdadeiros seguidores e aqueles que não são. É colocar à luz do sol. Estes são verdadeiros. Veja, o que diz Paulo. É até lícito que aconteça escândalo para ser revelado àqueles que não são dos nossos. Dito tudo isso, meu foco ainda não é o João 6. Eu só estou mostrando isso para vocês como é Jesus, um exemplo raro de Jesus, abrindo a porta da igreja e falando, quem quer ir embora pode ir. Quando a gente pensa que Jesus está sempre preocupado em encher a igreja de pessoas, em alguns momentos Jesus fala assim, está na hora de esvaziar. Está na hora... Não, está na hora, tem alguma coisa errada. Me refiro, quando eu disse das parábolas, que eu até falei sobre elas na última célula do ano passado, lá na minha célula, elas se encontram em Lucas capítulo 14. Os versos é o 25 até o 33. E veja, o subtítulo dessa perícope, aqui na minha Bíblia está escrito o custo do discipulado. Vamos ler. Lucas 14, 25. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela, Jesus se volta para ela e diz, se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filho, irmão e irmã, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre, sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la. Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se o seu exército de 10 mil poderia derrotar os 20 mil que vêm contra ele?
E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. Essas são as parábolas que Jesus conta e que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Para a gente entender melhor o que Jesus está falando aqui em Lucas capítulo 14, dos versos 25 a 33, a gente precisa de um contexto mais longo. E o contexto mais longo vai começar em Lucas 9, verso 51, onde Jesus, sabendo que o tempo da sua morte estava chegando, ele parte para Jerusalém. E uma pergunta: onde é o ponto de partida de Jesus? O ponto de partida dele é da Galileia, norte de Israel, e o destino dele é Jerusalém, sul de Israel. Jesus está na Galileia. E Lucas 9:51 diz: Jesus, sabendo do que vai acontecer com ele, parte determinado para Jerusalém. Sabendo da sua morte, que sua hora estava chegando, Jesus vai para Jerusalém. Então Jesus está partindo da Galileia e indo para Jerusalém. Durante essa viagem, Jesus ensinou, pregou, curou, expulsou demônios, exortou fariseus e etc. E não foi uma viagem direta para Jerusalém, mas com pausas. E pode ser que da Galileia até Jerusalém, Jesus tenha demorado aproximadamente 6 meses. Pouco antes do início dessa viagem dele, Jesus predisse 2 vezes a sua morte, deixando claro aos seus discípulos que ele iria morrer. Lucas 9:21 e 9:44. Então isso já vai nos dar base para crer que os discípulos de Jesus já tinham uma certa noção, não um entendimento pleno, mas uma certa noção dos males que em breve iam acontecer com Jesus. Aí lá em Lucas 9:51 a gente vê Jesus sabendo a sua hora que estava chegando e iniciando a sua jornada, que vai só terminar no capítulo 19 para o 20, quando finalmente ele monta num jumento e entra em Jerusalém com as pessoas gritando Hosana nas alturas. Ou seja, as parábolas que eu li, que são gêmeas em Lucas 14, sobre a construção da torre e do rei, estão entre este período, a partida da Galileia até a sua entrada em Jerusalém. Durante essa viagem, como eu disse, Jesus pregava, curava, expulsava demônio, etc. Os milagres e as palavras de Jesus, durante essa jornada até Jerusalém, causa o seguinte: mais seguidores. Jesus, no capítulo 9, parte para Jerusalém. No 19 e 20, ele encerra a sua caminhada. Durante esse percurso, demônios são expulsos, curas, milagres, pregações. O que começa a acontecer? Seguidores começam a entrar no Instagram de Jesus. Muitos começam a vir e acompanhar Jesus. Jesus cura, pessoas se aproximam. Mais para frente, Jesus expulsa um demônio, pessoas vêm seguir Jesus. E como se Jesus saísse da Galileia com 50 seguidores no seu Instagram, e conforme ele fosse peregrinando até Jerusalém, ele fosse acumulando cada vez mais seguidores. É neste contexto que se encontra as parábolas de Lucas 14, 23 a 33. Note que as primeiras palavras de Jesus, nessas parábolas que eu li, diz: uma grande multidão seguia Jesus. Ou seja, o Instagram de Jesus está bombando. Muita gente segue Jesus, curte os posts de Jesus, gosta de Jesus, muita gente. E está ali uma grande multidão seguindo. Jesus é o influencer top dos judeus. É nesse contexto que Jesus conta então essa parábola, como eu acabei de dizer. Agora note como este contexto da parábola de Lucas é semelhante ao que está escrito em João 6, do 24 ao 26. Coloca aí para a gente ler junto. João capítulo 6, versos de 24 até o 26. João 6, 24 a 26. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum a fim de procurar. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, quando é que o senhor chegou aqui? 26. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo não
por entenderem os sinais, mas porque eu alimentei vocês. Muitos atravessaram o mar em busca de um Jesus, interessados no Jesus que fazia pão. Jesus está curando enfermos, expulsando demônios, fazendo milagres. Um monte de gente começa a seguir Jesus. Está atrás dele. Será que todos esses de fato são verdadeiros seguidores de Jesus? Vamos ver. Em João 6, Jesus repreende a multidão por estarem interessados. E talvez tinha a intenção de fazer de Jesus um padeiro celestial. Aí Lucas 14, 25 a 33, a situação é quase a mesma. Certamente havia nessa multidão muitos interesseiros. Mas não só interesseiros. Porque pelo conteúdo da parábola é provável que além de interesseiros, havia uma multidão de gente que não sabia o que estava fazendo ali. Não tinha noção nem de quem estavam seguindo. E principalmente não sabiam que para serem verdadeiros discípulos de Jesus, era-lhes exigido a própria vida. Antes de iniciar algumas explicações sobre o texto aqui, vamos analisar a realidade atual que está em nossa volta. Olhem em sua volta. Pode ser aqui na igreja. Olhe aí em volta. Vamos olhar lá fora. Olha as outras igrejas. Olha os números. Brasil. 83% das pessoas se dizem cristãs. 57% dos brasileiros são católicos. 26% são protestantes. Irmãos, isso corresponde a pelo menos 178 milhões de pessoas que se dizem cristão. No Brasil, 178 milhões de pessoas seguem Jesus no Instagram. E então a pergunta: como é que um país de 83% de cristãos é tão inseguro? Como que um país de 83% de cristão é tão imoral? É tão economicamente quebrado? É tão corrupto? É tão criminoso? É tão injusto? Como é possível 178 milhões de pessoas num país de quase 200 milhões dizer que são cristãos e mesmo assim esse país amaldiçoado ser desse jeito? Alguma coisa está errada. Muito errada. E sabe o que está errado? Tem muita gente. Irmã Márcia, me desculpa te falar. Tem muita gente na igreja. Tem muita gente indo para o culto. Tem muita gente. Tem muita gente seguindo Jesus no Instagram. E sabe o que ele faz quando muita gente segue ele e não tem o resultado que ele gostaria que tivesse? Se quiser ir embora e não quiser acatar as minhas ordens, vaza. Vaza. É interessante como poucas pessoas em alguns países, 2%, fizeram estrago evangélico verdadeiro. Mas um país de quase 180 milhões de cristãos vive injustiça diariamente. Você não pode sair com o seu celular na rua. Você não pode deixar a sua igreja desprotegida, que vem alguém roubar fio para vender. Falando nisso, eu até comentei com o Mondilon. Por quanto vocês acham que esse cara vai vender os fios que ele roubou? R$50? R$100? Se ele aparecesse aqui agora e pedisse: irmãos, estou passando dificuldade, vocês têm R$100 para arrumar? Na hora daríamos para ele. Só um adendo aqui. Né? Irmã Márcia, tem muita gente. O culto está lotado. Tem muita gente na igreja. Tem muita gente que diz ser seguidor de Jesus, mas só segue por interesse. Ou só segue porque está na moda. Só segue porque sentiu um arrepio no braço. Porque ouviu um evangelho podre, sentiu o coraçãozinho queimar e começou a frequentar uma pseudo-igreja que prega um evangelho cor-de-rosa, um evangelho da Disneylândia, que tira Deus do trono soberano do universo e o torna escravo das nossas vontades.
Está cheio de gente assim. Tem muita gente na igreja. Jesus passou por isso em seus dias. E o que foi que ele fez para resolver esse problema? Passou a mão na cabeça? Fez carinho no coração dos ouvintes? Pregou doutrinas de demônios que causam comichão nos ouvidos? Enfeitou o evangelho do reino com purpurina, pena de pavão, fumacinha e luz de LED, pintou a parede de preto, apagou as luzes da igreja, promoveu a unção do riso, passou o paletó ungido nas pessoas, soprou sobre elas, sobre as suas cabeças, e elas caíram no chão, falou of the king, the power, the man, the best, e revelou CPF. Foi isso que Jesus fez? Não. Eis as palavras de Jesus diante deste problema. Lucas 26, 14, 26 e 27. Se alguém que me segue, está me seguindo no Instagram? Escute. Se alguém que me segue amar pai, mãe, esposa, filho, irmão, irmã, até mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser o meu discípulo. Que pregação suave para comover os seguidores de mentira. Jesus se vira para aquela multidão de seguidores e deixa claro para eles que só pode ser discípulo aquele que o considera mais importante que a própria família. As lealdades familiares, os afetos entre filhos e pais, as parcerias entre irmãos, as alegrias que se encontram no lar, não pode ser mais importante do que o próprio Jesus. Vamos voltar lá em Lucas 9, quando eu comentei aqui, versos 57 a 62. Por favor, coloca aí. Lucas 9, versos 57 a 62. Quando andava pelo caminho, alguém disse: Jesus, eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus responde: as raposas têm toca onde morar, e as aves têm ninho. Mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a sua cabeça. Próximo. E a outra pessoa lhe disse: siga-me. O homem, porém, responde a Jesus: Jesus, deixa eu ir primeiro sepultar meu pai. Jesus responde: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Próximo. Outro disse: Jesus, eu o seguirei, mas deixe que antes eu me despeça da minha família. E Jesus responde: quem põe a mão no arado e olha atrás não está apto para o reino de Deus. Irmãos, a gente tem que tomar um certo cuidado para interpretar essas palavras de Jesus. Não faz muito sentido Jesus dizer: ame os seus inimigos, e depois falar que nós não temos que amar nossa família. Em algumas traduções dirá: aquele que não aborrece pai e mãe. Em outras ainda, aquele que não odeia pai e mãe. Tá? Então, temos que tomar um certo cuidado. O escritor James Edwards diz o seguinte, explicando o que Jesus quer dizer aqui. O ponto do versículo 26 é que as coisas boas, até mesmo as criadas e louvadas por Deus, como pai e mãe, e a honra que é devida a eles, não podem ter precedência sobre Jesus. Quando o bom rivaliza com o melhor, então ele tem que ser aborrecido. Gregório Palamas diz: é por intermédio do seu pai e da sua mãe que Deus o traz a essa vida. E são eles, depois de Deus, a causa da sua existência. Assim, depois de Deus, você deve honrá-los e amá-los, desde que o seu amor por eles fortaleça o seu amor por Deus. Caso não fortaleça, fuja deles. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês que são filhos, ainda mais vocês que são mais jovens. Obedeçam aos seus pais. Em tudo, desde que as ordens deles sejam semelhantes às que a Bíblia lhe mostra. Por isso é importante você que é filho conhecer a Bíblia, para qualquer dia desses virar para o seu pai, para sua mãe e falar assim: não vou te obedecer. Porque para mim mais importante é obedecer a Jesus do que a você. Você que é casado, eu já ouvi histórias, irmãos, pela internet, em alguns casos aí, de casais que o homem ou a mulher propõem em casa de swing. Eu amo mais a Deus do que as patifarias que você quer fazer na minha família. De forma alguma.
Então a primeira exigência de Jesus é que a devoção a Ele deve ser completa, integral, e que nem a lealdade aos pais e a membros da família deve atrapalhar essa devoção. Carol às vezes me pergunta, você me ama? É uma das perguntas mais... Você me ama? Eu falo, te amo. Assim, eu falo assim, eu te amo. Ama quanto? E a minha resposta qual que é? Fala aí. Menos que Deus e mais do que o meu cachorro. Que eu amo muito o meu cachorro. Deise e Humberto estão lá na Espanha, meus sogros. E logo eles vão entrar num processo de adquirir a cidadania espanhola. Uma das prováveis exigências que a Espanha fará a eles é de que eles devem lealdade à Espanha e aos interesses da Espanha. E quem sabe até numa guerra entre Espanha e Brasil, eles tenham que lutar do lado da Espanha. Num processo de cidadania espanhola, eles terão que jurar a bandeira da Espanha. E talvez até deixar de lado algumas regalias, não sei como será, mas uma coisa é fato. A partir de agora, se você quer ser um espanhol, seja um espanhol. Agora, isso não significa que eles não podem continuar amando o Brasil. Que eles não podem sentir saudade da pátria. Que eles devem apenas maior devoção à Espanha do que ao Brasil. É isso que Jesus exige, a primeira exigência de Jesus, para quem quer seguir. Amor maior por ele do que por qualquer outra coisa, até pela própria família. Se uma pessoa não está disposta a oferecer Jesus essa devoção suprema, então ele mesmo diz, não pode ser meu discípulo. Irmãos, eu acredito que depois dessas palavras de Jesus, essas primeiras palavras dele aqui, uma galera já começou a dar um follow em Jesus. Já começaram a deixar de seguir Jesus. Então a segunda exigência. Se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser o meu discípulo. Certamente temos pessoas aqui que não teriam problemas em deixar a família, ou aborrecer a família, ou amar Jesus mais do que a família. Eu mesmo talvez seja um motivo bem claro disso. Não tive problema nenhum em amar mais a Jesus do que a minha família. Pai, mãe, irmãos e até amigos ficaram para trás, em favor, ou melhor, em devoção a Jesus. Só que abrir mão da própria vida. Não só isso. E abrir mão da vida e entregá-la para a morte. Não só isso. E abrir mão da vida e entregá-la para uma morte vergonhosa de cruz. Há pouco eu disse que Jesus estava caminhando para morrer lá em Jerusalém e morrer na cruz. Jesus então olha para a multidão e, como numa antecipação da própria morte de alguns ali dos seus 12 que morreram crucificados, diz, se não tomar a cruz, não pode ser meu discípulo. É como se Jesus estivesse afirmando, se você não está disposto a ser envergonhado, humilhado, desprezado, injustiçado e morto, volta para casa. Você não serve para ser meu discípulo. Irmã Márcia, de novo, tem muita gente na igreja. Tem muita gente crente. Tem muito evangélico. Tem muito cristão no Brasil. Demais da conta. Os ouvintes de Jesus eram judeus e sabiam muito bem o que é a expressão tomar a cruz. Não à toa eles pedem para Jesus ser crucificado. Eles sabiam bem que a crucificação era uma viagem só de ida. Ninguém que carregava a cruz voltava vivo para sua casa. Ninguém nunca desceu da cruz, se recuperou dos ferimentos e da humilhação e voltou para uma vida normal. Não. O judeu sabia muito bem que a crucificação era sinônimo de morte. Ele diz, tipo assim, ei multidão, ouça bem.
para ser meu discípulo, precisa estar disposto às mais profundas humilhações e dores. Se não estão dispostos a isso, não podem ser meus discípulos. Se não estão dispostos a uma viagem dolorosa só de ida, então estão perdendo tempo me seguindo. E aí, depois disso, Jesus profere a primeira parábola, que resumidamente é o seguinte. E é interessante quando você lê o texto, pelo texto, sem esse contexto maior, você vai ler e achar que Jesus está... o cara vai construir a torre, ele tem que calcular para ver se ele vai conseguir finalizar. E parece uma sabedoria comum da vida. Jesus ensinou que quando eu for comprar alguma coisa, ou um carro, eu devo antes fazer um cálculo, né, e saber se eu vou conseguir pagar até o final, e caso eu não consiga, ok. De fato, é exatamente isso. Jesus diz, que homem que vai construir uma torre, antes de construir, não senta, pega papel e caneta, faz o cálculo, o preço de tudo que ele vai precisar, para depois começar o alicerce e construir a torre. Caso contrário, se ele não conseguir finalizar, ele vai ser envergonhado. E é fato, até hoje nós temos esse costume, né? Não sei, pessoas começam a construir suas casas, param de construir, você fala, começou e não terminou. Essa parábola de Jesus nos permite modificações. Olha só, ousei mais uma vez, vou modificar o que Jesus falou aqui. Diz Jesus, quem de vocês, ao se disporem a fazer parte do grupo de louvor da igreja, antes não sentou e calculou as exigências, obrigações, deveres, qualidades necessárias e horários antes de ingressar no grupo? Quem de vocês, a receber um convite para fazer parte da mídia da igreja, não sentou com o líder e conversou sobre as habilidades necessárias para trabalhar, não conversou sobre suas disponibilidades, não considerou as obrigações quanto ao cumprimento de horário? Quem de vocês que foi chamado para ser diácono não calculou antes que tem que chegar na igreja mais cedo, que tem que cumprir certas obrigações? Quem de vocês que, ao serem solicitados ao trabalho pastoral da igreja, não se preocupou com as suas obrigações? Quem de vocês não considerou que para qualquer empreendimento na vida, é preciso, antes de começar, calcular o esforço, o dinheiro, o tempo, o estudo, as outras coisas, para saber se vai conseguir finalizar? Eis então, ouçam membros do louvor, da mídia, do diaconato, das crianças, da cantina, dos jovens, da pastoral. Não lhes mostraram os custos, ou vocês não buscaram saber? E tendo ciência deles, não fez nenhuma conta de padaria para saber se teria condições de cumprir com as suas obrigações? Você fez, Domitila, quando você entrou no louvor? Eu imagino que todos fizeram. Ou deveriam ter feito. Ou que os líderes, quando solicitaram vossos trabalhos, deveriam ter passado, irmão. Esqueci seu nome. Reinaldo, líder dos diáconos. A pessoa, quando entra no diaconado, vamos ver o que dá. Você passa para ele as obrigações, e o que você fala para ele? Pensa aí, depois, se você quiser. Não é assim? Perceba que a torre em si é irrelevante. A torre da parábola, tanto faz, irmãos, se é torre, poderia ser o financiamento de uma casa, poderia ser o financiamento de um carro, poderia ser qualquer coisa. Não importa se a torre é alta, baixa, não importa se é uma torre de vigia, uma torre para colocar transmissores de sinal de celular. Tanto faz o tipo de torre. O importante aqui é o ato de calcular o custo da torre e não a torre em si. A ênfase de Jesus é no planejamento necessário para terminar a construção. E quando Jesus fala isso, qual é a provável resposta óbvia dos ouvintes? Nós calculamos, realmente, quando a gente vai construir uma torre, nós fazemos o cálculo. Então, vocês não fazem o cálculo? William Barclay diz, em todas as esferas da vida, o homem é chamado a calcular, ou seja, ninguém deve começar uma faculdade sem antes calcular o preço dos estudos. Ninguém deve começar um financiamento de uma casa sem antes fazer as contas. Ninguém deve se casar sem antes calcular o casamento. E aí ele vem com a segunda parábola.
Um rei está com seus inimigos à porta, iminente ataque de um inimigo de um exército de 20 mil, e ele tem 10 mil. E Jesus diz, o rei, o que ele tem que fazer? O óbvio, calcular, sentar e ver, será que com 10 mil eu consigo bater nos caras com 20 mil? É quase que o Leônidas, né? Os 300, eu vou falar, ô Leônidas, você tem que parar com essas tretas suas aí, cara, parar com essas confusão. São 10 mil contra 20 mil, o que ele tem que fazer? Ver se o seu exército é capaz de matar os 20 mil, ou enviar um mensageiro para negociar a paz. É isso que Jesus... No caso do rei, preste atenção, que o caso do rei é um pouco mais severo. Se o rei erra uma vírgula, se você vai construir a torre, primeira parábola, se você vai calcular a torre e decide depois assim, não vou fazer agora, depois eu construo, ou, não vou construir, tanto faz. Agora, o rei será atacado. Ele precisa decidir agora. E não só isso. Se ele fizer uma vírgula errada na sua conta, ele pode se tornar o rei mais detestado da história, que levou um exército de 10 mil homens morrerem facilmente numa guerra. Uma simples vírgula num cálculo de um rei pode destruir uma nação inteira e levá-los escravos para o cativeiro. Eu vou ser um pouco mais rápido aqui. Quando a gente lê as palavras sem um plano de fundo maior, a gente conclui, como eu disse, que Jesus está propondo apenas uma reflexão de sabedoria. É exatamente o que Jesus está fazendo, uma reflexão, sabedoria. Mas Jesus não está falando de torre ou de guerra, ele está falando de ser discípulo dele. Jesus conta essas parábolas para instigar aos seus seguidores, a multidão, a fazer o seguinte: ei, multidão, pergunta básica. Vocês têm certeza que vocês querem me seguir? Vocês fizeram o cálculo do preço que precisa pagar para me seguir? Calcularam o preço da torre antes de começar? Calcularam o poder do exército antes de partir para a guerra? Ou simplesmente fez de qualquer jeito, começou de qualquer jeito e acha que está tudo bem? Bom, vamos lá. Jesus se volta para nós hoje, irmãos. Nós somos a multidão. E nos convida a calcular o preço do discipulado. Jesus olha para você e olha para mim e pergunta: já calculou para ver se vale a pena me seguir? Se calculou, uma pergunta: você inseriu na conta que você fez a sua família, a sua vida? Porque talvez você ouviu o evangelho cor-de-rosa que não te falaram isso. Talvez você ouviu qualquer coisinha aí que não te explicaram que eu exijo a sua vida. Pergunta: quando você fez o cálculo, considerou a sua família, a sua vida, que são os bens mais preciosos que você tem? Deixa eu te falar uma coisa, seguidor. Eu estou indo ali para Jerusalém e lá vão me matar. Eu serei entregue aos malfeitores, serei maltratado, traído, humilhado e morto com a pena mais terrível que você conhece. Que fique claro para você que me segue: assim como o mundo me odiou, odiarão aqueles que me seguem. Me deixe ler para você, seguidor, o que o meu discípulo Mateus aqui vai escrever daqui a pouco sobre uma coisa que eu falei. E ele vai registrar lá em Mateus 10, do 32 a 39. Olha o que o Mateus vai escrever, seguidores. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante do Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante do meu Pai no céu. Não imaginem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, vim trazer espada. Vim para pôr homem contra o pai, filha contra a mãe, nora contra a sogra. Seus inimigos estarão na sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida, vai perdê-la. Entretanto,
Eu estou gostando de bater palma agora com as mãos livres. Ô, Mateus, o Lucas. É o Lucas? Nossa, eu confundi. Agora eu vou começar a usar o... Ó, fazendo igual... Como é que é o pastor que veio aqui bater a palma? Entretanto, mas quem abrir mão da sua vida por minha causa, vai encontrá-la. Ei, seguidor! Preste atenção. Ninguém pode ser meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Ei, seguidor! Eu te chamo, te convido para calcular o preço do discipulado e te peço para fazer um cálculo que considera também as perdas e dores. Se alguém não te disse isso antes, eu lhe digo, pondere entre a sua própria vida e eu. Calcule se vale a pena derramar seu sangue em meu favor. Ei, se até agora te apresentaram custos baixos, jogue sua conta antiga fora. Refaça e seja sincero. Se chegar no final da conta e achar que não vale a pena, volte para casa. Não perca seu tempo me seguindo, volte para sua família, volte para os seus amigos, volte para os seus afazeres, e esta será a sua recompensa. Mas saiba que até hoje, ninguém que decidiu me seguir verdadeiramente se arrependeu do que fez. Ninguém saiu no prejuízo. Todos que assim decidiram, ainda que em dores, receberam recompensa muito maior. Que qualquer humilhação terrena, as dores deste tempo, nem se comparam com a glória que eu vou revelar em vocês. E tem mais. Pode ser que durante a construção da sua torre, você tenha dificuldades. Ou, quem sabe, pode ser que você não encontre recursos nem para começar a construir. Se este é o seu caso, mas, mesmo assim, sem recurso, você deseja isso ardentemente, não se preocupe, pois eu vou financiar a sua obra. Eu vou patrocinar a sua torre. Se precisar, eu vou enviar outros para te ajudar. Se você tem um pequeno exército que não é capaz de derrotar o inimigo, mas decide fielmente me seguir, eu vou para a guerra com você. Eu sou o Deus da guerra, o Senhor dos exércitos. Ei, seguidor, vai ser difícil, vai ser doloroso. E se você considera isso mais importante para a sua vida, o conforto terreno, com todo respeito, vá embora. Entretanto, se abrir mão da sua vida por minha causa, ainda que você morra, viverá, e eu te ressuscitarei no último dia. Irmãos, tem muita gente. E por que tem muita gente? Não calcularam direito. Porque quando botar no papel que Jesus exige a própria vida, muita gente vai embora. E quando eles forem embora para Jesus, nunca foram dos meus. Agora, se você está aqui hoje, decidiu calcular e decidiu seguir Jesus, te garanto, vai ter suprimento. Se precisar de uns 2 saquinhos de areia, ele vai arrumar. Se precisar de uns encanamentos, ele vai trazer umas de 10 polegadas ou de 2 polegadas. Ele será o Jeová Jireh, o provedor. Certamente, irmãos, o homem mais humilhado pela causa de Cristo está hoje lá no céu, dizendo, valeu a pena. Eu fiz o cálculo e no final eu disse, continuarei seguindo a Jesus. Quem quiser ir embora, vai. Mas eu vou para Jerusalém. E se tiver que me matar lá, bora. Por Jesus, eis a minha vida como uma oferta de adoração e devoção ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, duras são as suas palavras, mas nós não vamos embora. Eu não vou embora. E creio que muitos dos que estão aqui hoje, Pai, não vão embora. Ainda que as suas palavras sejam duras, ainda que seja exigido a nossa vida, ainda que seja exigido nossa família, nossos bens,
nosso tempo, nosso esforço e dedicação. Deus, crie em nós cada vez mais essa vontade de te seguir verdadeiramente. E eu te peço, Pai, cumpra a tua obra em nós. Ajude-nos, Pai, nesse processo árduo de segui-lo, dificultoso, Pai, de ser seu discípulo. Sem o Senhor nós não conseguiremos, mas sabemos, Pai, que com as tuas fortes mãos nos sustentando, chegaremos juntos e venceremos a grande corrida. Receberemos do Senhor o galardão e a coroa, a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém.